Bem-vindos ao quinto e último seminário deste primeiro ciclo, Logicamente, à quinta-feira. Hoje os nossos especialistas vão falar sobre o cérebro animal e vamos descobrir se os animais têm sentimentos. À conversa vai estar o professor Dr. António Giacomo, docente da CESPO, licenciado em Filosofia e Teologia e mestre em Estudos Europeus. Tem doutoramento em Filosofia e Letras e é pós-doutorado em Filosofia. Tem ainda uma pós-graduação em Neurociências e especialização em Medicina Narrativa, Bioética e Ethics Research. O professor Giacomo vai estar acompanhado, como habitualmente, pelo professor Dr. Bruno Peixoto, também ele docente da CESP e diretor do Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento e coordenador da licenciatura em Psicologia do Instituto Universitário de Ciências da Saúde da CESPO. O professor Bruno é licenciado e doutorado em Psicologia Clínica, especialista em Neuropsicologia e investigador. Os nossos oradores, através de uma linguagem acessível ao grande público, vão, uma vez mais, dar-nos a conhecer os desafios do admirável mundo novo das neurociências. Todos os nossos auditores podem interagir colocando questões por escrito no botão de Q&A. Vamos então conhecer o cérebro animal e perceber se estes têm sentimentos. Passo de imediato a palavra ao professor António Giacomo. Boa tarde, professor. Bem-vindos a mais uma edição do Logicamente à quinta-feira. E esta edição é uma edição muito especial. Não só porque o tema é aliciante e ao mesmo tempo disruptivo, mas também porque esta é a última sessão deste ciclo de seminários de 2022. Durante estas 5 semanas, estas 5 sessões, tivemos a oportunidade de debater de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo competente e procurando explicar aquilo que são os mistérios do cérebro, as principais características e, de certeza, que muitos de nós também, aprendemos uns com os outros. E, no fundo, é este o grande objetivo que nós temos neste dia. E porque hoje temos os nossos alunos de Medicina Veterinária também connosco e porque é uma turma francesa, eu gostava de lhes dar uma saudação também especial para eles. Bonjour, c'est un grand plaisir pour nous pour être ici. J'espère que la contribution que nous faisons sera une bonne opportunité pour apprendre et en même temps faire la discussion sur ce qui est le cerveau animaux pour nous. Bienvenue. Muito bem. Meu caro Bruno, eu agora, como é a última sessão, eu não posso deixar de fazer uma pequena nota que é final, mas é de introdução. Agradecer a experiência que tive ao longo destas sessões de trabalhar contigo, de estarmos aqui os dois, a tua competência, o teu conhecimento, que se enquadrou de uma forma muito adaptada às nossas realidades. Foi mesmo uma experiência que tenho a certeza, já conversamos sobre isso, terá no futuro, no próximo ano, talvez, uma nova edição, se calhar com outras características, mas em volta desta realidade. Mas também não posso deixar de agradecer ao nosso serviço da CESP de Marketing e Comunicação, em especial à doutora Paula e ao Igor, que estiveram aqui connosco e foram eles que levaram a cabo esta grande façanha de chegar ao grande público esta realidade. Mas também agradecer à Fundação Calouste Gulbenkian e à Fundação Bial, que foram eles que também suportaram estas iniciativas, não só com a Conferência Internacional de Neuroética que tivemos o ano passado, a ICON, mas também todas estas possibilidades de divulgar ciência desta forma. And last but not least, o mais importante, é agradecer a cada um dos participantes, a cada um dos auditores destas sessões. Foram várias centenas de pessoas que ao longo deste tempo quiseram estar connosco, ouvir-nos e partilhar este conhecimento. Foi para nós uma honra e é para nós uma honra poder contar com a vossa presença, sinal também desta relação que fomos mantendo ao longo dos anos. E começando agora a nossa discussão, o tema de hoje, como vos dizia, é um tema bastante difícil de abordar. Aquilo que é a especificidade
do cérebro humano e a sua relação com o cérebro animal. E se nós pensarmos um bocadinho tudo aquilo que nós dissemos ao longo destas sessões e aquilo que a maior parte das pessoas imagina que é a definição do cérebro, é esta capacidade superior, dizemos nós, não só porque está na parte mais superior do corpo humano, mas porque tem as funções mais nobres daquilo que é a interação com a realidade. Queremos também saber como é que é esta estrutura do cérebro animal. E, na verdade, a grande questão que nos colocamos é que, morfologicamente, a sua estrutura da maior parte dos animais são muito similares à nossa estrutura do cérebro humano. Mas ele tem características muito diferentes. Não só na questão do tamanho, não só na questão do número de células neuronais, de neurónios, como habitualmente lhes chamamos, mas principalmente a sua função dentro do corpo humano e a sua função de interação com o mundo. E aqui eu deixo já a primeira nota ao professor Bruno para que nos possa também dando algumas notas sobre esta especificidade. Aquilo que define o cérebro é a sua capacidade de interação com o meio. E, na verdade, nesse aspecto, o cérebro humano e o cérebro animal correspondem precisamente à mesma função. Servem para processar esta informação para que possa o ser humano ou o animal corresponder a esta realidade. Mas então, qual é a especificidade do cérebro humano em relação ao cérebro animal? A primeira que nós encontramos é precisamente esta característica do sentimento. Na verdade, o sentimento é aquilo que nos torna verdadeiramente seres humanos. E a questão que colocamos é: será que os animais têm este sentimento? E eu era capaz de passar já a batata quente ao Bruno para que nos possa começar por dizer alguma coisa sobre esta realidade, este sentimento e qual é a sua especificidade no mundo animal. Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde a todos, aos que estão presentes e aos que estão algures a ouvir e a ver esta conversa. Também não podia deixar de cumprimentar a todos e cumprimentar especialmente o António, que de facto foi um verdadeiro prazer esta série de conferências e este diálogo que nós fomos estabelecendo, e queria que também ficasse relativamente explícito para todos que foi um diálogo muito de improviso, porque efetivamente não conhecia o arranjo que seria dado pelo António, nem o António conhecia aquilo que seriam as minhas intenções e, portanto, basicamente deixamos o discurso fluir e eu espero que isso de facto tenha passado e todos tenham percebido com a naturalidade com que estas conversas foram decorrendo e acho que até de uma forma muito, apesar rigorosa e séria. Acho que inclusivamente teremos atingido, digamos, o pináculo na última edição, em que se falou aqui de aspectos de facto centrais da neurociência e inclusivamente de fenómenos muito importantes como são da consciência do self e que de facto atestam bem dessa elevação. O professor Jaco me deixou-me bastante embaraçado. Gostava eu de poder cumprimentar os nossos estudantes franceses com este à vontade linguístico. Não tenho. Bienvenue, bonjour, não consigo muito mais do que isto. E também gostaria de reforçar aquilo que foram os agradecimentos e os elogios ao nosso gabinete de marketing, nomeadamente à Carla Bonucci, e ao Igor, que de uma forma muito constante, consistente e paciente nos apoiaram neste projeto, e também, obviamente, à Dona Rosária Dias, que também de uma forma extremamente empenhada apoiou e, enfim, tem acompanhado todo este processo e, portanto, um obrigado a todos.
a quem está em casa, a quem esteve aqui, a quem está aqui e a quem para o ano com certeza irá acompanhar aquela que será a nova edição. Bom, e voltando agora, eu tentei escapar-me da batata quente, não sei se percebeste que andei aqui um pouco à volta para tentar fugir da questão. Se calhar essa questão é uma questão que poderíamos deixar um pouco para o fim, no sentido em que, se eu vou responder agora, vou estragar isto tudo e vou responder de uma forma seca e sem argumentos, o que de certa forma vai esvaziar a discussão. E, portanto, há aqui alguns aspectos que eu gostaria de facto, iniciar. Um tem a ver, naturalmente, com a organização cerebral. A organização do cérebro humano comparativamente com a organização cerebral, enfim, de animais não humanos, e que, de facto, é extremamente importante. Porquê? Porque logo à partida, obviamente, nós vamos encontrar diferenças e as diferenças que vamos encontrar do ponto de vista morfológico e também, diria, do ponto de vista funcional, são diferenças que têm implicações para aquilo que é a nossa grande questão, que é os animais são capazes de ter sentimentos ou não são capazes de ter sentimentos. Bom, na primeira conversa que nós tivemos, a determinada altura, eu terei utilizado um hemisfério cerebral basicamente para representar aquilo que era a teoria de Macklin relativamente ao cérebro triuno, em que defendia esta perspectiva de que o cérebro humano representa milhões de anos de evolução e que, de facto, no cérebro humano existem diferentes patamares, diferentes momentos, diferentes períodos críticos nesses milhões de anos de evolução. E assim considerava que existiria uma área cerebral mais primitiva, considerada a de cérebro reptiliano, era aquilo que, enfim, quase que de uma forma caricaturada, era caracterizado como sendo a área mais vital, a área que, de facto, é capaz de suster, de manter aquilo que são funções vitais, e eu na altura disse, inclusivamente, que aqui existe um centro cardiorrespiratório para reforçar essa perspectiva da vitalidade. E também é nesta região do tronco cerebral, nesta região do tal cérebro reptiliano, que nós vamos encontrar os neurónios que são necessários para ativar uma área cerebral mais vasta e também filogeneticamente mais recente, que é o córtex cerebral. Bom, mas seguindo nesta perspectiva do Macklin, portanto, esta estrutura do tronco cerebral já estará presente ao nível dos répteis, mas, subsequentemente, surge toda uma outra região cerebral que aparece naquilo que é designado por paleomamífero. No paleomamífero, por exemplo, vou utilizar aqui o exemplo dos cavalos. O cavalo é um paleomamífero. E, claramente, nós estamos a falar de regiões cerebrais que estão ligadas intimamente a um tipo de emoções, que nós também já iremos falar, e que constitui o sistema límbico. Superiormente a esta região de paleomamífero, e ainda de acordo com Macklin, temos basicamente o córtex cerebral e, sobretudo, o córtex cerebral da aquisição filogenética mais recente, que é o neocórtex. E eu, na altura, dizia, é o topo de gama que existe em engenharia neuronal, é o neocórtex. Ora, isto é importante dizer aqui logo o seguinte, quer dizer, é que mais de 90% do córtex cerebral humano é deste tipo, é neocórtex. Eu atrever-me a dizer que não haverá animal que tenha tanto neocórtex, obviamente em proporção, como tem o ser humano. Isto será importante para chegarmos eventualmente a esse domínio dos sentimentos. Portanto, claramente, qual é a diferença entre o cérebro animal e o cérebro humano? Bom, são várias, mas eu começaria por utilizar este referencial, que é o próprio cérebro humano, para dizer que o próprio cérebro humano tem inscrito em si estruturas que, de facto, estão presentes em diferentes níveis de evolução e, portanto, em diferentes tipos de animais. Este é um primeiro aspecto que me parece que é importante, porque vai servir de matriz para a discussão que, entretanto, nós possamos aqui desenvolver. Depois, este é o aspecto arquitetónico, é o palco onde a ação vai decorrer. Agora temos que animar um pouco isto. E a verdade é esta, quer dizer, nós olhamos para os animais
E, de facto, eu acho que isto é da história da própria humanidade, não é? O que é que se passa com aquele ser? O que é que aquele ser poderá estar ou não, eventualmente, a produzir em termos, por exemplo, mentais? Esta é uma questão muito antiga. Obviamente que esta questão foi trazida à luz, portanto, foi trazida à ribalta por Darwin. Darwin, que também já falamos dele aqui várias vezes, a determinada altura, de facto, avança com este ensaio sobre o que será a expressão emocional nos homens e nos animais. Aliás, esta é uma obra claramente paradigmática e que abre, digamos, enfim, dentro de um contexto mais científico, esta discussão que nós hoje aqui estamos aqui a continuar, não é? Pronto, e de facto inaugura-se aqui um aspecto muito importante. No entanto, a determinada altura, e isto sobretudo também com o desenvolvimento da ciência psicológica, a determinada altura vem uma corrente muito forte, que é a corrente do behaviorismo, é a corrente comportamental, em que faz tábua rasa daquilo que são os ensinamentos de Darwin e diz, não, os animais funcionam um pouco como máquinas. Basicamente, entra um estímulo, sai uma resposta e assim é para todos os animais, com os mesmos estímulos e saem sempre as mesmas respostas. Portanto, o que se passa dentro do organismo não tem propriamente um grande interesse e o animal é visto exatamente como uma máquina. Claramente que a experiência vem dificultar a adoção de uma visão tão simplista sobre o que é o funcionamento dos animais. E, portanto, começa a surgir aqui uma outra corrente muito em perspectiva, digamos, contrária ao behaviorismo, que é esta corrente que procura fazer a atribuição de características humanas aos animais. Ter esta adoção de quase um antropomorfismo, não é? Ser capaz de atribuir ao animal tudo aquilo que são as características humanas e dizer, não, coitadinho, está deprimido, não, ele anda muito ansioso, não, ele está triste porque estava habituado a fazer isto e agora fazem-lhe aquilo, e quase que parece que estamos a descrever o vizinho, não é? Quando na verdade estamos a descrever, enfim, um animal. Claro que essa perspectiva antropomórfica tem um aspecto positivo, que é o procurar de facto este domínio emocional e de sentimentos nos animais, mas depois também tem este revés, que é o de claramente querer fazer uma transposição direta daquilo que são vivências e competências do ser humano aos diferentes animais. O que, como iremos eventualmente ver ao longo desta discussão, não é propriamente muito correto, não será propriamente muito correto, nem sequer muito justo. Porque, obviamente, estudar emoções, estudar sentimentos, e eu já vou tentar fazer aqui uma distinção do que é que são as emoções e do que são os sentimentos, em animais, é um problema muito grande. Porque é assim, por exemplo, eu estudo emoções, ou pelo menos uma parte, uma competência emocional em seres humanos que tem a ver com o reconhecimento emocional. Isto tem muita piada. Porquê? Porque basicamente eu, para estudar emoções ou um domínio das competências emocionais no ser humano, eu tenho basicamente um tripé. Ou seja, eu estudo aquilo que são os comportamentos, eu estudo eventualmente aquilo que é fisiologia, e se for preciso ligo o indivíduo, por exemplo, a uma maquineta que me vê a condutância elétrica da pele ou ponho um capacete de eletroencefalograma e vejo o que é que se está a passar no cérebro daquele indivíduo, mas eu tenho uma fonte muito importante, que é perguntar ao indivíduo, olha lá, como é que tu te sentiste? Qual é a emoção que aquela pessoa está a demonstrar? Obviamente, quando passamos este tripé para o estudo nos animais não humanos, temos este problema, que obviamente o relato direto não o temos. Então o que é que temos que ir buscar sempre? O domínio fisiológico e o domínio comportamental. E, portanto, não me parece lícito que possamos impingir este antropomorfismo como que tentando preencher aquela vertente do tripé que nos está a faltar. Portanto, esse é um aspecto que também me parece importante estabelecer aqui, porque, obviamente, é um aspecto que limita o estudo destas dimensões nos animais. Não é? Já não bastava, pois eles são todos diferentes.
e depois ainda filogeneticamente são diferentes e, portanto, as estruturas cerebrais, sei lá, a estrutura cerebral, o encéfalo do mamífero, comparar com uma ave é uma coisa complicadíssima. Quer dizer, nós tentamos arranjar áreas homólogas, áreas similares, mas são muito teoricamente similares. Depois, mesmo em termos de padrões de conectividade, não andam nem perto, não andam muito perto daquilo que acontece no cérebro dos mamíferos. Por exemplo, quando nós tentamos ver o que é um pré-frontal, um homólogo do córtex pré-frontal numa ave, nós andamos para ali a inventar um pouco, porque depois, em termos de conectividade, a coisa não é exatamente igual. E, portanto, temos todas essas dificuldades adicionais, para além daquelas que estão baseadas, enfim, nos aspectos que eu referi do método do estudo desses domínios. Agora, também me parece que há aqui uma questão que é muito importante e que eu já caí neste erro agora, enquanto estive a falar. Eu falei em emoções e sentimentos como se eu estivesse a falar exatamente da mesma coisa. E, efetivamente, nós precisamos definir o que são emoções e o que são sentimentos. Vai de encontro àquilo que falamos da última vez que estivemos juntos, em que nós temos que, muitas das vezes em ciência, adotar alguma reducionismo no sentido em que temos que decompor em perguntas, em hipóteses, passíveis de ser testadas e ajustáveis àquilo que é observável, e muitas das vezes isso permite-nos o quê? De facto, pegar numa realidade que é complexa e sermos capazes de a também compartimentar, nunca perdendo a noção de que depois tudo tem que estar integrado. E aqui, obviamente, tem que estar integrado, porque estamos a falar de organismos, e organismos, como também dizias, em relação. Ou seja, são encéfalos, são mais do que encéfalos, são encéfalos com todo o resto, são organismos que estão em constante interação com o meio ambiente. E, portanto, eu queria esclarecer já o que é que se pode entender por emoções. O que é que são as emoções? Basicamente, as emoções são um conjunto de respostas neurofisiológicas, sobretudo neurofisiológicas, e obviamente comportamentais, têm sempre a representação comportamental, que resultam de estímulos emocionais competentes. Ou seja, se me mostrares uma caneca, eu nunca tive uma experiência negativa com uma caneca. A caneca tem aqui o símbolo da CESP, isto diz-me muito, emocionalmente já me diz alguma coisa. Mas se eu não visse o símbolo da CESP, olho para esta caneca e ela não me desperta em mim nada. Porque este não é um estímulo emocionalmente competente. Não tem características que o possam fazer dele um estímulo emocionalmente competente. Ou seja, um estímulo que, uma vez percepcionado, desencadeia em mim uma série de alterações neurofisiológicas que, em última análise, vão ter uma representação onde? Vão ter uma representação corporal. Vão ter uma representação visceral. E isto é extremamente importante. Quando falamos em emoções, falamos sempre de alterações no corpo. Ok? Nós até podemos andar aqui a cortar as ligações de uma área cerebral que é a amígdala em relação ao hipotálamo e, portanto, impedir que haja alterações viscerais, mas ao fazer isso, nós estamos a impedir que, de facto, a emoção aconteça. Isso já não é uma emoção. A emoção precisa disto, de corpo para produzir uma alteração do corpo. O António Damasio será, eu estou agora a falar especificamente para os nossos estudantes franceses, o neurologista português mais conhecido no mundo. Aconselho a lerem António Damasio. Aconselho. Traz questões muito importantes sobre emoções e também sobre consciência, aplicada também, facilmente vocês percebem, aos animais. António Damasio. E agora já me perdi com o que é que eu estava a dizer com António Damasio. Estamos a falar da emoção. Pois, o António Damasio diz mesmo isto, que a emoção é uma perturbação do corpo. Há sempre alterações corporais. Porquê? Porque as emoções preparam o organismo para a ação. Eu costumo dizer isto aos meus estudantes. Vocês nunca me ouviram, portanto eu posso dar este exemplo. Se entrar agora aqui um leão, abre-se a porta e entra um leão, posso-te garantir uma coisa. A emoção que me vai aqui acontecer vai ser medo. E o que é que vai acontecer? O meu coração vai bater muito mais rapidamente. Vai-se dar vasoconstrição. As minhas glândulas salivares vão parar de funcionar. Vou ficar com a boca seca. Claramente, o que é que me está a acontecer ao corpo? Está-se a manifestar esta emoção de medo.
Mas reparem, o coração bate mais depressa. Dá-se a vasoconstrição. Isto é importante para quê? Não é para, neste caso, racionalmente, não é para ir lutar com o leão, porque eu tenho um bocadinho mais do que isso, mas eventualmente para fugir e trepar por este móvel e pôr-me lá em cima em segurança. Ou seja, para rapidamente fugir e preservar a minha integridade. A emoção foi importante porquê? Porque me preparou para a ação. E é por isso que ao longo de milhares de anos de evolução, este fenómeno neurobiológico das emoções foi mantido e foi transmitido e foi perpetuado e hoje, Homo sapiens sapiens, nós somos brindados com este repertório extremamente importante que são as emoções. As emoções são mecanismos biológicos de adaptação rápida do organismo, que têm, se quisermos, de uma forma muito imediata, enfim, de uma forma muito crua, o objetivo de manter a integridade e o bem-estar do animal. Seja ele Homo sapiens, seja ele um cãozinho. Portanto, isto é, de facto, há um valor vital, digamos assim, nas emoções. De outra forma, de facto, não havia razão para elas estarem a ser um fenómeno, ser transmitido e ser passado entre os diferentes saltos evolutivos. Agora, reparem uma coisa. Eu tenho, de facto, vejo um leão, a informação chegou a uma área sensorial, neste caso, ao córtex visual primário. Esta informação vai ser agora transmitida para um núcleo que está aqui no interior do lobo temporal e que nós podemos observar, de facto, em vários animais de uma forma muito notória, que se chama amígdala. E a amígdala diz assim: calma, isso é um leão, tu vais ter medo, muito medo. Ou seja, o que a amígdala faz em primeira linha? Atribui uma etiqueta, atribui um rótulo emocional ao estímulo que foi percepcionado. Naturalmente, essa informação há de ser projetada para o hipotálamo. O hipotálamo, que é o grande coordenador, é o grande cérebro visceral, e o hipotálamo desencadeia toda a série de alterações viscerais, toda a série de alterações no corpo do animal. Essas alterações do mapa corporal, essas alterações viscerais, por sua vez, são transmitidas ao córtex cerebral. E eu, no córtex cerebral, com o meu neocórtex, com os mais de 90% de neocórtex que eu tenho, eu digo assim: espera aí, tu estás cheinho de medo. É melhor, espera lá, como é que eu vou resolver isto? Se calhar vou-me pôr atrás do António. Obrigado. Assim, se calhar, se consigo escapar. Pá, mas isso não é ético. O que é que eu estou a desenvolver agora aqui? Uma série de atribuições e de percepções àquilo que foi a minha alteração visceral. O que é que eu estou a criar aqui? Isto de acordo com grandes autores, nomeadamente com Damasio e com outro que eu também vou falar bastante, que eu gosto bastante dele, faleceu agora em 2017, que é o Panksepp, que era um neurocientista da Estónia que veio para os Estados Unidos. Basicamente, isto são sentimentos. Isto é o processamento já, digamos, mais elaborado, que resulta da percepção, da interpretação que eu faço destas minhas alterações viscerais. Portanto, nós vamos encontrar e vamos ver isto, eu já posso decompor as emoções, podemos ver isto de uma forma mais detalhada, até para podermos ver melhor os exemplos, mas eu posso, de facto, ter a emoção medo, e nós vemos claramente que isto é fácil de encontrar no reino animal, é ou não é? É muito fácil encontrarmos o medo. Pegar num ratinho, um ratinho de laboratório, são fantásticos. Os ratinhos de laboratório são fantásticos. Tenham muito cuidado na maneira como manuseiam um ratinho de laboratório. São animais muito sensíveis. São animais, eu até posso deixar isto mais para a frente, que têm capacidades altruístas. Mas o ratinho, de facto, pode ter estas alterações.
Mas, no fundo, quer dizer, são alterações fundamentais para a sobrevivência. Portanto, o ratinho pode se emocionar, pode ter medo. Agora, a nossa questão vai ser esta. O ratinho sabe que tem medo? Ou seja, o ratinho é capaz de processar, perceber, trabalhar sobre essa emoção e criar a elaboração aqui mais elevada, que é um sentimento? Aqui é que nós entramos verdadeiramente no grande problema e na grande questão que aqui é colocada. Terá o ratinho de laboratório sentimento? Vamos deixar a resposta um pouco assim no suspenso, mas a ideia é esta. As emoções são respostas que acontecem, sobretudo, no corpo. E se nós olhamos para esta definição, nós percebemos claramente, os animais têm emoções. Bom, nós começamos desde os chimpanzés, por aí fora, pelos cãezinhos, pelos mamíferos, vamos às aves e nós somos capazes de dizer claramente sim. Podem manifestar de maneira diferente, sim. Os estímulos são diferentes, sim, claramente. Sei lá, para uma ovelha, imagino eu, uma ovelha, como é que se diz uma ovelha em francês? Mouton. Mouton. Para uma ovelha deve ser uma desgraça estar sozinha. Estar só deve ser uma coisa terrível. Sei lá, para um pombo é eventualmente um campo eletromagnético muito intenso, porque eles funcionam com os campos eletromagnéticos para fazerem lá aqueles voos que eles fazem fantásticos de voltar para casa e não sei o quê. Portanto, o estímulo pode variar, sim, mas claramente nós percebemos que há uma representação muito grande de emoções no reino animal. Quer dizer, e no fundo nós podemos depois ver isto, as emoções, de uma forma mais detalhada. Mas se calhar começaria por esta ideia, de que a emoção é uma representação corporal que prepara o organismo para a ação, o sentimento é algo de ulterior, é algo que vem depois. E tem a ver com o representar, com o processar conscientemente aquilo que me aconteceu ao corpo. Há muitas das vezes, isto acho que toda a gente já percebeu, que vocês ainda não perceberam bem qual é a emoção que está ali implicada na situação em que vocês estão no momento. Vocês, homo sapiens sapiens. Mas já houve alterações viscerais. E vocês já estão a pensar nas coisas. Eu não sei se vou, não sei se vá, não sei. Porquê é que tu estás assim? Porquê é que estás com esse sentimento de indefinição? Porque a emoção que está na base desse sentimento é o medo. E muitas das vezes nós até estamos a processar, de um ponto de vista dos sentimentos, e ainda nem sequer percebemos exatamente qual é a emoção. Estamos a processar com base em quê? Nas alterações viscerais. Portanto, esta diferenciação emoção, sentimento é extremamente importante quando passamos para o estudo, quer em humanos, quer obviamente também em animais. Tudo aquilo que nos estás a dizer é muito interessante e veio alterar aqui um bocadinho daquilo que era a minha linha de condução desta temática. Mas, em primeiro lugar, aquilo que achei super interessante, esta distinção entre sentimento e emoção, mas se calhar estamos precisamente no âmago daquilo que é a nossa problemática. Se é que podemos chamar emoções a essa alteração corporal, que muito bem dizias, essa reação corporal que nós conseguimos identificar nos próprios animais, nós conseguimos identificar essas alterações que são muito próprias, se repararam quando o professor Bruno nos estava a falar de todas estas áreas, estava-nos a recordar, fazendo a ligação com aquilo que ele nos dizia, de áreas muito reptilianas, muito troncocerebrais, ou seja, muito comuns, muito longínquas do neocórtex, dessa parte superior que é a nossa capacidade humana, e que parece que a emoção anda aqui e, portanto, neurobiologicamente, e tu dirás melhor, neurobiologicamente nós podemos dizer que, afinal de contas, a emoção é um atributo reptiliano, fruto da evolução do próprio cérebro e que, portanto, a primeira coisa que nós poderíamos dizer, a primeira tentação que nós poderíamos dizer, devemos de discutir melhor, acho eu, que é mais simples, dizendo sim, os animais têm emoções. Mas daquilo que o Bruno nos estava a dizer, veio chamar a atenção de uma coisa fundamental ao usar a distinção entre sentimento e emoção, que é, somos capazes de
identificar o que é uma emoção, essa tal alteração corporal, desse nervo vago que altera as nossas vísceras. Ele estava a falar do medo, mas eu recordo o amor, que tem a maior expressão de uma emoção e que altera todo o nosso interior, e quando ficamos com o coração a bater mais, quando começamos com a respiração mais ofegante, com as borboletas no estômago, associado a essa emoção, que ainda não é um sentimento, mas há um elemento que depois o Bruno nos estava a dizer, que há uma outra capacidade, esta superior do neocórtex, que é de dar a capacidade humana de dar significado a uma emoção. Ou seja, não pode haver, e tu me dirás melhor, não pode haver sentimento sem emoção. Mas também não pode haver emoção sem um sentimento, a nível neurobiológico, antropológico, a nível humano. Ora, aí é que eu acho que temos que voltar atrás a essa resposta fácil que nós demos no início, que os animais têm emoções. Porque a definição mais perfeita da emoção tem que levar a esta outra dimensão, da dimensão de sentido neocortical, que é o tal sentimento, o sentimento de si, que depois falar, mas tu vais-me dizer se eu tenho razão ou não, depois vais contrastar-me aquilo que eu estou a dizer. E, portanto, este é um aspecto que eu gostava de problematizar, que é a ideia de que nós percebemos o que é que pode ser um mimetismo, uma antropomorfização daquilo que são experiências humanas e emoções humanas e transferi-las para os animais, através do seu olhar, através da sua postura corporal, através de muitas expressões exteriores, corporais, somáticas dos animais, nós podemos assemelhar e dizer ele está deprimido, ele está triste, ele tem esta reação e, portanto, confundimos cada vez mais aquilo que é uma emoção e atribuímos já um sentimento como uma realidade mais profunda. E, portanto, aquilo que gostaria de problematizar é esta ideia. Na verdade, uma emoção deve fazer referência, deve ter o seu correlato num sentimento. É isto que, pelo menos, ativa o sentimento em nós, que é esta alteração que nós vamos sentir, esta alteração emocional, que é a tal consciência de si, a autoconsciência que nós falávamos há bocadinho. E por isso, o sentimento é, na perspectiva neurobiológica humana, uma dimensão também que está associada a esta realidade. A autoconsciência e sentimento, no sentido mais Damásio, por exemplo, naquilo que ele nos fala do sentimento, esta é uma característica da própria antropologia. E que nós, nos animais, na verdade, não conseguimos identificar, pelo menos assim nos parece, e por isso é que esta questão é tão problemática e causa tantas questões, de fazer esse link, essa ligação entre a emoção e o sentimento. Mas depois há um outro aspecto, Bruno, que eu, na área da ética e na preocupação que tenho, gostaria também de ter a oportunidade para falar um bocadinho sobre isso, na questão da investigação com o modelo animal e aquilo que são hoje as precauções, hoje as questões éticas que estão associadas ao cuidado dos animais. Eu recordo numa conversa com alguns especialistas nesta área e estávamos a analisar as normativas e os processos dos formulados de avaliação ética em projetos com investigação animal e alguém, um colega estrangeiro, soltava esta afirmação. Hoje em dia é mais fácil fazer a investigação com embriões humanos do que com animais.
as regras são tão restritas e tão cuidadosas, o método dos 3 R's, dessa capacidade de evitar a utilização do modelo animal na nossa investigação, fazia alguém dizer esta piada, que embora não seja totalmente correta, tem algum fundamento para pensarmos. Mas aquilo que eu gostava de chamar a atenção é uma alteração e um escapular daquilo que são as próprias consequências desta ideia dos sentimentos, que é a sua avaliação, a sua consideração como valores, como algo importante em nós. Há bocado o Bruno fazia referência a esta dimensão, fazendo a distinção entre emoção e sentimento. Ele dizia que quando eu começo a pensar sobre o sentido de se esconder atrás de mim para se salvar, essa função reptiliana, essa função emocional primária que é fugir e esconder-se atrás do outro, que comungamos com os outros animais. Depois há uma dimensão de sentimento que dá sentido a essa emoção. É aí que o amor deixa de ser uma emoção para ser um sentimento, quando ele começa a fazer sentido na própria dimensão daquilo que nós somos e o seu enquadramento na nossa própria vida. E este é que é o grande problema, que é, pelo menos para mim, na minha perspectiva, que é... O sentimento e a emoção é uma questão ética, precisamente porque ela assume uma dimensão axiológica. Axiológica é uma palavra bonita, domingueira, que vem dos gregos, para falar de valores, de princípios, de coisas que são importantes para nós. E sempre estes princípios, estes valores, estão associados precisamente a sentimentos. Aquilo que é, imaginei, o que é um princípio da igualdade ou da justiça. Sempre estes princípios se tornam para nós realidades importantes porque há uma dimensão de sentimento, há um sentido que nós damos de comportamento a esta mesma realidade. E é aí que surge a grande separação entre emoção e sentimento no que diz respeito ao modelo animal e ao modelo humano e aos seres humanos. Mas depois, Bruno, gostaria de aproveitar também para discutir contigo uma outra questão, que é esta realidade mais neurobiológica. É verdade, e o Bruno fazia referência àquilo que era o fascínio do cérebro dos ratinhos e a sua semelhança entre o cérebro do ratinho. Eu lembro-me da primeira vez que estive em contacto direto no laboratório com um cérebro de um ratinho, de ter ficado fascinado e ter olhado para aquilo, aquela coisa pequenina, minúscula, e ter o primeiro sentimento, a primeira emoção, digamos assim, que eu tive, foi a de que isto parece mesmo um cérebro humano. À primeira vista, aquilo que o sentimento, isto é parecidíssimo com um cérebro humano. Claro que depois, morfologicamente, eles são muito diferentes. Mas a primeira imagem que eu tive, recordo-a perfeitamente, foi de dizer isto parece mesmo um cérebro humano. E depois criamos esta ideia de que a diferença entre o cérebro humano e o cérebro animal está em um elemento morfológico, que é o seu tamanho. Ou seja, mesmo nos primatas não humanos, nós ainda conseguimos identificar a morfologia, ou seja, a estrutura do desenho do cérebro, como é que ele é, e o seu peso também com algumas diferenças, conseguimos dizer, cá está, esta é a diferença entre o cérebro humano e o cérebro animal, porque ele é mais pequenino ou é maior, e criamos a ideia de que o tamanho importa, como se o tamanho pudesse ter alguma coisa para justificar o caso de um cérebro de um passarinho, ou um cérebro de um ratinho, e um cérebro de um animal. Mas depois, quando olhamos para o cérebro de um elefante,
nós verificamos que, afinal de contas, o tamanho não é tão importante. Porque entre 1,5 kg e 5 kg que pode pesar o cérebro de um elefante, o cérebro do elefante deveria ter mais funcionalidades e deveria estar mais evoluído que o nosso. E então deixamos cair esta ideia de que o tamanho importa na função neuronal, que, em relação a outros órgãos, é, na verdade, motivo de eficiência. Imaginai um músculo cardíaco de um animal mais pujante, ou até de um atleta em relação a uma pessoa sedentária. Esse músculo cardíaco está muito mais desenvolvido. Porquê? Porque há maior ativação e circulação sanguínea, assim como os pulmões de alguém com atleta e que tem maior carga de oxigênio no corpo. E os animais seria a mesma coisa. Mas no cérebro humano, este tamanho não é tão importante na refinar das suas funcionalidades. E então conseguimos encontrar uma outra distinção. O problema não vai ser o tamanho. O problema é o número de neurónios que tem o cérebro humano e o que tem os outros animais. E aqui, e o Bruno me dirá melhor, este é um elemento tricky, é um elemento com alguma validade. Porque, na verdade, aquilo que são o número de neurónios e de células neuronais que nós temos no nosso cérebro difere da maior parte dos outros animais. Mas há um elemento que eu gostava muito de deixar aqui como nota essencial e que às vezes nós nos esquecemos e que estas sessões também servem para nos ajudar, que é o tamanho das células neuronais. Na verdade, aquilo que nós, por exemplo, identificamos no cérebro de um elefante é que as células neuronais são de um tamanho maior em relação às de um ratinho, que são mais pequeninas. Mas aquilo que acontece no cérebro humano é que nós temos mais células neuronais do que os outros animais, mas o seu tamanho também ele é mais pequeno e não temos um tamanho muito grande destes elementos. E, portanto, a dimensão morfológica, neurobiológica, que justificasse a superioridade do cérebro humano, pode estar comprometida. E então chegamos àquilo que é o elemento que o Bruno estava a explicar muito bem, que é o elemento, a característica funcional. Ou seja, não importa o tamanho, não importa o número dessas células e o tamanho dessas células, mas importam aquilo que são as unidades de processamento do nosso cérebro. Ou seja, como é que isto tudo funciona e funciona de forma mais específica. E aí, esta realidade do neocórtex traz uma dimensão mais importante. Mas aquilo, Bruno, que eu acho que era importante para mim é a importância que tem esta dimensão e esta preocupação que temos com o cuidado na ética animal, no cuidado na investigação animal e que tem implicações neurobiológicas e na investigação científica nesta área, é esta realidade. É que há um elemento de... O conhecimento que nós hoje vamos tendo do cérebro humano é um elemento importante para fazermos a transposição para o conhecimento do cérebro humano. Ou seja, quanto mais nós conhecemos o cérebro humano e biologizamos, digamos assim, aquilo que são as funções neurobiológicas que nós temos como funções próprias do ser humano, mais capacidade nós temos de as acoplar, de as associar aos animais. Ou seja, quando eu sei que consigo identificar áreas neuronais, funcionalidades de processamento neuronal no cérebro humano, eu sou capaz de as encontrar, ou pelo menos identificá-las, e isto, encontrar áreas no cérebro animal que as assemelhem. E por isso eu gostava de deixar esta última nota nesta fase, que é a ideia de que
o que hoje é a nossa preocupação com o cérebro humano é uma consequência da evolução do processo na investigação do cérebro humano e que tem resultado nesta biologização, neste reducionismo do funcionamento neuronal, adaptando àquilo que é a verdadeira dimensão do ser humano. Acho que este aspecto gostava de o deixar evidenciado para a nossa discussão, é evidente. Bom, isto na verdade é assim, na verdade isto é uma díade. Obviamente quanto mais vais descobrindo acerca do funcionamento humano, do funcionamento do cérebro humano, obviamente vai-te alargando também horizontes que te vai permitir, enfim, desenvolver também outro tipo de abordagens para aquilo que é, digamos assim, numa perspectiva mais comparativa, o que acontece nos animais. Embora esta díade esteja um pouco invertida, no sentido de quanto mais se conhece dos animais, mais nós temos conhecido acerca do ser humano. Por acaso tem funcionado muito mais nesta perspectiva e, aliás, muito daquilo que nós somos capazes de agora poder apontar, por exemplo, se estivéssemos a falar apenas de emoções humanas e estivéssemos centrados apenas no humano, muito daquilo que nós iríamos falar tinha como base os conhecimentos que adquirimos precisamente com os animais. E, portanto, no fundo é uma díade em que nos vamos digamos assim, erigindo também um pouco daquilo que é o conhecimento. Relativamente às considerações que teceste, de facto há uma consideração que para mim parece de facto muito importante, que tem a ver com essa questão da morfologia. A morfologia de facto é importante, mas não é completamente decisiva. Aliás, toda a gente vê, quer dizer, o cérebro humano apresenta estas coisas fantásticas a que chamamos de circunvoluções, não é? E que basicamente têm a ver com o quê? Tem a ver com o desenvolvimento do córtex cerebral, que é de tal ordem em que o córtex cerebral tem que encolher, digamos, e tem que formar estes sulcos, estas fissuras e estas circunvoluções para poder passar no canal do parto, e nós achamos isto fantástico, quanto mais circunvoluções apresenta, de facto, melhor aspecto o cérebro tem, quanto mais fechados são os sulcos, melhor é a integridade, digamos, daquele encéfalo que estamos a ver. Imaginemos, estamos a ver uma ressonância magnética de um cérebro humano e estamos a tecer essas considerações, mas a verdade é que, por exemplo, se olhamos para o cérebro do golfinho, o golfinho tem muito mais circunvoluções do que tem o cérebro humano. Uma coisa fantástica, uma coisa assustadora. E se formos, por exemplo, ver o rácio de neurónios por células da glia, lá está, o cérebro humano e o golfinho, a coisa anda ali mais ou menos. E, portanto, nós ficamos, calma aí, afinal, onde é que estão aqui as verdadeiras diferenças morfológicas, não é? Do ponto de vista, digamos assim, mais grosseiro. Mas, claramente, como disseste, portanto, reportando muito àquela ideia do cérebro triuno, há aqui, de facto, algo que é decisivo. É o neocórtex, não tínhamos dúvidas nenhumas. Neocórtex. Depois há um outro aspecto que também é muito importante e claramente quando comparamos com as devidas proporções o cérebro do rato com o cérebro do Homo sapiens sapiens é a quantidade desta parte anterior de encéfalo, quer dizer, córtex pré-frontal. Praticamente um terço, mais ou menos, do córtex cerebral humano está nesta região, pré-frontal. Um desenho, eu costumo dizer aos meus alunos em neuroanatomia, quando eles começam a olhar para o hemisfério e começam a trocar, e já não sabem o que é anterior e o que é posterior. Isto é anterior. Um cérebro com este desenho anteriormente, com esta altura, com este volume, isto é do Homo sapiens sapiens, claramente. A parte mais baixa fica para trás, fica numa área sensitiva, não é? Está para trás. Portanto, de facto, este córtex pré-frontal e tal como dizíamos, não sei se te lembras, no primeiro encontro, que eu dizia que se um extraterrestre viesse analisar a espécie humana, dizia, esta espécie não vai durar muito tempo, e depois alguém dizia, esperemos que o córtex pré-frontal se desenvolva a tempo de nos salvar a todos. De facto, em termos de regiões de área cerebral, de neocórtex, temos que nos focalizar muito nesta região, que de facto é uma região marcadamente desenvolvida no Homo sapiens sapiens, mesmo comparando, por exemplo, com os chimpanzés, por aí fora, não é? E no ratinho, claramente, a parte anterior do rato, nós temos os homólogos do pré-frontal, mas aquilo que nós vemos num cérebro de um rato é a parte anterior muito afunilada para dar lugar aos bulbos olfativos. Aquilo é assim um cérebrozinho, por acaso, nem acho sequer muito bonito o raio do cérebro do rato. Acho muito mais bonito o comportamento do rato do que propriamente o cérebro do rato. E, portanto, há, de facto, aqui dois elementos fundamentais. Neocórtex, ponto 1, córtex pré-frontal, ponto 2. Córtex pré-frontal, que o temos implicado em muitas questões.
temos implicado, nomeadamente nas questões, por exemplo, ligadas a esta ideia de moralidade também, ligadas, por exemplo, a esta questão de identidade, de self, ou seja, nós temos andado sempre muito à volta deste córtex pré-frontal, sempre que queremos falar destas funções neurológicas mais destacadas. E, portanto, este é um ponto, de facto, do ponto de vista estrutural, morfológico, é um ponto, de facto, de muito interesse e que, se calhar, do ponto de vista comparativo, muito daquilo que nós podemos, enfim, tecer, tem a ver com esta região. Esse é, de facto, um primeiro aspecto em complemento àquilo que foram essas considerações que fizeste e que, de facto, me parecem importantes. Agora, de facto, nós também não podemos olhar para as emoções apenas como sendo algo que está unicamente dependente do encéfalo. Porque, tal como eu tinha dito, elas dependem naturalmente de quê? Do resto do corpo, dependem das vísceras, mais que não seja para se manifestarem. Se não tivermos esse domínio visceral, se não tivermos esse domínio corporal, dificilmente nós, de facto, conseguimos construir as emoções conforme as postulamos e as consideramos, seja no homem, seja em animais, nos outros animais. As emoções são um processo de homeóstase, são um processo de equilíbrio, são um processo de equilíbrio orgânico. E esse processo de equilíbrio orgânico começa, inclusivamente, em níveis, digamos, quase que celulares. Começa no sistema imunitário, começa na própria bioquímica, que são processos autónomos e independentes, mas muitos deles funcionando de forma autorregulada, homeostática. Portanto, se nós quiséssemos ir ao fundo das emoções, nós diríamos que elas começam precisamente aí, no metabolismo, no sistema imunitário, nesses processos regulatórios mais elementares. Obviamente que, se nós vamos passando todos esses processos homeostáticos mais elementares, mais rudimentares, para aquilo que é a organização cerebral, nós quase que podíamos representar estas emoções como se fosse uma árvore. Aliás, nós olhando para o hemisfério cerebral, ficamos um pouco com a ideia de que aqui está o tronco, então aqui está a copa e isto é uma árvore. E, de facto, esses processos regulatórios, obviamente, a eles seguem-se outros processos que têm a ver com a própria ativação cerebral, que são igualmente importantes para que aconteçam as emoções e as emoções possam acontecer. Tu podes ter um organismo que está pouco ativado e com uma determinada modificação ambiental fica mais ativado. Nós diremos, isso já é uma emoção? Sim, isso já é um primórdio de emoção. Isso já é um primórdio emocional. E se nós olhamos para as emoções nessa perspectiva, em árvore, que existe uma raiz que começa no organismo e que vai crescendo e se desenvolvendo em diferentes estruturas cerebrais, então nós dizemos assim, espera lá, mas se isso é assim, então as emoções são fenómenos que acontecem, de facto, em formas até de vida muito elementares e que normalmente nós não conseguimos pensar como estando ligadas a estes processos emocionais. Mas, de facto, essa ativação é um primeiro elemento. Tu podes ter um organismo que está muito sossegado, porque se modificou, por exemplo, a temperatura do meio, ele vai começar a apresentar um determinado comportamento em função dessa alteração. Obviamente, o que é que ele apresenta ali? Um processo homeostático. Portanto, no fundo, no seu primórdio, aquilo é, digamos assim, uma manifestação emocional. E se eu for a uma paramécia e eu modificar o ambiente de uma paramécia, ela vai ter comportamentos quase como eu teria se entrasse aqui um leão. Entrou o leão e eu vou logo para ali. Era exatamente o que faria a paramécia. A paramécia, se lhe começassem a estimular a membrana, ela começava a afastar-se de quem estava a estimular a membrana, que era para não romper a membrana. E a paramécia não tem propriamente um sistema nervoso, não é? Portanto, no fundo, pronto. Claro que quando entramos em organismos, de facto, com um sistema nervoso, não é? Obviamente as coisas tornam-se ainda muito mais complexas e começam-se a complexificar, obviamente, a partir daí. E aí já começamos a entrar naquilo que é, enfim, aquilo que nós pensamos quando pensamos em emoções. Ou seja, depois desta ativação, e que começa, por exemplo, e que pode, em termos do encéfalo humano, podemos representar no tronco cerebral, claramente estamos aqui ao nível ainda do cérebro reptiliano. Basicamente, estas emoções podem discorrer, digamos assim, por dois grandes troncos, por duas grandes tendências. Aquelas emoções que estão ligadas, sobretudo, ao agradável, ao prazer, e as emoções que estão mais na linhagem, eventualmente, da dor, do evitamento,
tudo isto se começa a jogar precisamente ainda nestes níveis mais elementares. E é aqui que depois surgem coisas que eu acho fantásticas, mas muito bem, que é começar a estudar todos estes fenómenos em seres, em animais, que não eram propriamente, eu pelo menos não me passariam logo à partida na cabeça. Por exemplo, começaremos a pensar eventualmente nas lagostas. As lagostas faz-se aquela coisa horrível, como é que se diz lagosta em francês? Deve ser a mesma lobster, deve ser a mesma lagosta. O que é que se faz à lagosta? Viva em água a ferver. Em água a ferver. E surgiu agora esta discussão e que, de facto, há um grupo que trabalha em que estuda esta senciência animal, ou seja, a capacidade dos animais poderem sentir, não propriamente na perspectiva de sentimento, sentir o desprazer, a dor, provocada por aquela estimulação. E hoje há um grupo que recomenda claramente que sejam aplicados procedimentos à lagosta antes de se cozer a lagosta. Porque se percebe claramente que há vários aspectos que estão presentes na lagosta, nomeadamente questões ligadas aos nociceptores, portanto aos receptores de dor, e ao comportamento que o animal demonstra quando aquilo está a acontecer, que levam a que, de facto, se considere que não é correto fazer isso, lá está, bem-estar animal, se faça isso à lagosta. E vocês dizem assim, bom, isto está a falar da lagosta, isto quer dizer, isto está a chegar a um nível um pouco, mas eu posso falar do lagostim. Então, como é que se diz lagostim em francês? Digam-me lá. É langostim, deve ser langostim, sou a mesma coisa. Lagostim. O lagostim quase que pode apresentar aquilo que se chama stress pós-traumático. O lagostim está lá debaixo da pedra. Se eu começar a aplicar uns choques ao lagostim, ele já não sai cá fora, deixa-se lá estar. Fica lá paralisado, já não vem cá fora da pedra, não vem espreitar. Sabem como é que se resolve o problema do lagostim? Olhem da mesma forma que se pode resolver num ser humano. Por exemplo, uma molécula ansiolítica aplicada ao lagostim e ele já começa a aparecer mais cá fora. Isto é uma coisa tremenda. Agora digam-me lá, quer dizer, estamos a pensar em emoções e estamos a pensar só nestes ramos primários do prazer, desprazer, dor, prazer. Têm ou não têm emoções? Sim. Agora o problema, e eu acho que aí estamos seguros, eu acho que poderia dizer isto, o lagostim não sente. Ou seja, o lagostim não diz, olha que raio como foi acontecer, que estava eu aqui debaixo de uma pedra e veio este triângulo agora para aplicar-me choques. Ele com certeza que não pensou nisso. Não vou sair mais para não voltar a acontecer. Isto obviamente não acontece, não é? Portanto, até porque não há sistema nervoso que chegue a isso. Mas isto é já uma manifestação emocional. Percebem a ideia? Esta divisão de dor e prazer. Agora, a partir daqui, a partir destes troncos vitais, e reparem, as emoções, a grosso modo, elas evolutivamente aparecem para isto, para manter o indivíduo vivo e inteiro, portanto, em bem-estar, portanto, andamos nisto, dor, prazer, mais nada. Mas, entretanto, o que é que acontece? Acontece que cerebralmente se desenvolvem e aparecem mais áreas cerebrais e que fazem com que as emoções possam, digamos assim, ter, de uma forma primária, de uma forma elementar, possam estar representadas em 7 grandes circuitos. Em 7 grandes circuitos. Eu aqui há pouco utilizei o nome de Panksepp, que já estou a ver que também foi referenciado. Eu, por acaso, acho-lhe piada ao senhor, achava-lhe piada, coitado, já faleceu, mas achava-lhe piada, embora não goste muito de algumas teorias que ele tinha, nomeadamente sobre a parte mais do cérebro masculino e cérebro feminino, mas pronto. Mas, de facto, são 7 componentes que são, de facto, fundamentais. Começa por um componente ligado à procura, aquilo que ele chamava de seeking, não é? A busca, que tem muito a ver com a antecipação do ganho, tem muito a ver com a antecipação do prazer, que é um sistema emocional que cerebralmente funciona muito à custa de dopamina. Nós estamos fartos de falar de dopamina, e sempre que falamos da dopamina falamos disto, de bem-estar, de prazer, e de facto é um circuito emocional que será também ele, numa perspectiva evolutiva, muito elementar, porque, quer dizer, o animal, em primeiro lugar, tem que encontrar comida, não é? E, portanto, este sistema emocional apoia nessa procura de comida. E é engraçado, porque tem muito mais a ver com a antecipação
do que depois com a comida. Porquê? Porque depois, a partir do momento em que o animal consegue e capta a comida, aquilo que é a ativação do feixe hipotalâmico que está na base deste comportamento de procura, deste sistema emocional, diminui a sua ativação. E basicamente o animal inicialmente está muito excitado e lá vai à procura de comida, apanha a comida e basicamente diminui a ativação e o animal fica satisfeito, em repouso e, portanto, em tranquilidade. Claramente que nós percebemos isto em diferentes tipos de animais. Falamos há pouco do ratinho. É um sistema, sobretudo, movido pela novidade. Se quisermos uma circunstância ambiental importante para mobilizar este aspecto emocional, este sistema emocional, tem a ver com isso, tem a ver com a novidade. Claro que nós começamos logo aqui a pensar, nós vemos isto no ratinho realmente, mas espera, quando começamos a transladar isto para o ser humano, isto abre aqui uma caixa muito importante, inclusivamente, se pensarmos na perspectiva psicoterapêutica, também isto tem as suas implicações. Portanto, é perceber que estamos a falar de ratinhos, mas estamos a falar, de facto, de um fenómeno biológico que também aparece, está obviamente presente no ser humano. Depois temos um outro sistema emocional, que é o sistema mais ligado à raiva, não é? Aquilo que a letra chama de rage, fúria, que é engraçado. À partida nós poderíamos pensar que é um sistema emocional que está muito ligado à procura de comida, à captação de comida, mas não. É um sistema que é sobretudo despertado sempre que o animal está, por exemplo, privado da sua liberdade. Nomeadamente quando essa privação é feita mesmo de forma física, não é? Quando o animal é preso, é agarrado, ou quando há algum tipo de frustração. São estímulos que poderão despertar este sistema de fúria, que é um sistema que está altamente relacionado, obviamente, com aquela estrutura que eu há pouco apontei, com a amígdala e, nomeadamente, depois com uma outra região que também está muito ligada às emoções e que falamos no último encontro, aqui no tronco cerebral, que era a substância cinzenta periaquedutal, isto a propósito da ligação das questões da consciência com as questões também das emoções, já quase que antevendo o que acontecia aqui, e que também tem um neurotransmissor muito próprio, que é a substância P. Está muito relacionada com este circuito, inclusivamente se bloquear os receptores de substância P, normalmente obtém-se isto, uma diminuição deste sistema emocional, uma diminuição da expressão deste sistema de fúria. Aliás, o facto de o PANCSEP trabalhar muito neste domínio psicobiológico e com a manipulação, nomeadamente farmacológica, desses sistemas de neurotransmissores, a determinada altura ele depois também começa a defender muito o uso de determinadas drogas para a intervenção em determinadas perturbações emocionais em seres humanos. Isso acontece, por exemplo, no sistema do pânico. Um outro sistema é o sistema associado ao medo, que obviamente era aquilo que me aconteceria aqui com a entrada do leão, em que, logicamente, aqui o medo é daqueles sistemas no qual a amígdala cerebral é fundamental. Às vezes esta marcação do medo pela amígdala em relação a um determinado estímulo é de tal forma que se perpetua, e no fundo aqui acabamos por ter a base, por exemplo, do stress pós-traumático. É um sistema de facto muito importante e é um sistema em que, por exemplo, se o sistema se ativar de uma forma relativamente modesta, isto poderá estar relacionado com o aparecimento de sons do animal, da manifestação desse medo, mas normalmente o animal, quando acontece isso, também está mais parado, mas quando o sistema aumenta a sua atividade, é normalmente associado, por exemplo, a comportamentos de fuga sem a emissão desses mesmos sons. Portanto, existem aqui algumas especificidades no funcionamento destes sistemas e depois das manifestações comportamentais. Facilmente nós podemos perceber claramente estes diferentes sistemas em diferentes tipos de animais. Isso é, de facto, eu há pouco falava do ratinho e dizia, é preciso ter cuidado da forma como se manipula um ratinho. De facto é. Ouçam, como é que vocês pegam num ratinho para o levar da gaiola para
para o labirinto ou para... Normalmente pega-se por onde? Pela cauda, não é? Leva-se o ratinho assim pela cauda. Não é uma boa maneira de pegar no ratinho. Normalmente era assim que se pegava. Eu não gosto de trabalhar com ratinhos. Faz-me sempre muita confusão. Mas está provado claramente que isto provoca sofrimento ao animal. Faz ativar vários sistemas de fúria, de medo, o que, por exemplo, torna o animal mais insensível aos reforços que eventualmente se lhes possam dar, por exemplo, durante a experimentação. Portanto, não é uma forma, por exemplo, muito correta de transportar o animal. Um outro sistema tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o impulso sexual. Aliás, nós percebemos que qualquer um destes sistemas tem uma base, uma motivação, tem por base uma motivação primária, seja procurar comida, seja fugir daquilo que faz mal, seja, não é? Seja perpetuar a espécie. E este impulso sexual é de facto muito importante e de facto dá origem a toda uma série de comportamentos em diferentes espécies que são fantásticos, são fantásticos. Eu gosto especialmente das aves nessa perspectiva, que fazem cada uma, que de facto são fantásticas. E agora tu há pouco falaste do amor. Pois eu não sei, isso aí é muito complicado, Quer dizer, não é complicado pensar que algo que nós temos, nós seres humanos, numa forma elaborada como sentimento, que é o amor, que isso não tenha um antecessor do ponto de vista evolutivo. Não é possível que tenha nascido assim, pof, dos macaquinhos não havia, agora no homem já há. Quer dizer, isso não é assim. Portanto, tem que haver aqui uma representação. Porventura, parte desse sentimento que se poderá vir a formar com a representação de todo um conjunto de emoções, poderá nascer precisamente deste domínio, do impulso sexual. E aqui é que eu não concordava muito com o Panksepp, porque ele depois falava daquela coisa da exposição à testosterona e da modificação do cérebro. Sim, de facto, nós até determinada altura temos o cérebro de determinada forma, depois com a exposição à testosterona, de facto, há umas transformações, mas depois a forma como ele fazia a interpretação dessas questões morfológicas para a sexualidade, me pareciam um pouco abusivas, mas no fundo estamos a falar da raiz do amor. Se quiser, estamos a falar da raiz do amor. Não só precisamos aqui de um outro sistema. Outro sistema extremamente importante e que nós facilmente reconhecemos nos animais tem a ver com isto, com o cuidado, não é? O care. O cuidado, que nos mamíferos é uma coisa fantástica, nos mamíferos e não só, quer dizer, nos mamíferos, por acaso, corrijam-me se eu estiver errado, mas nos mamíferos normalmente isto fica para a fêmea, ou na maior parte deles fica para a fêmea, enquanto que nas aves e nos peixes é que não, o macho já tem um papel muitíssimo importante. Mas nos mamíferos a fêmea isto é fantástico, porquê? Porque nós sabemos que para o trabalho de parto e depois de aleitamento é preciso a libertação de duas hormonas muito importantes, que são a ocitocina e a prolactina, que são hormonas que obviamente estão na base daquilo que mais belo a biologia nos deu, e tivemos o Dia da Mãe há pouco tempo, que é o instinto maternal, não é? Que é uma coisa fantástica e que de facto aqui está muito relacionada com estes animais, mas que obviamente aparece de uma forma de facto fantástica em outros animais. As aves também são espetaculares quanto a isto, quer dizer, a forma como cuidam e as estratégias de cuidar, que são de facto, muitas delas até bastante complexas. Depois temos um outro sistema que nos interessa a nós humanos, que é o sistema ligado ao pânico, ligado ao medo, que é um sistema que está muito associado às emoções básicas por exemplo, à emoção básica de tristeza. Eu posso ter a emoção de tristeza e dessa emoção de tristeza ter o sentimento de tristeza. Ok? A emoção triste, eu posso utilizar a mesma palavra, mas estou a falar claramente de dois patamares. A tristeza que está aqui é uma tristeza que me vai provocar uma série de reações viscerais. A que está aqui, eventualmente, é aquela que me vai fazer ouvir fado. Porque, de facto, tem a ver com a vivência dessa alteração do estado corporal. Mas aqui estamos a falar do aspecto emocional. E isto, o Panksepp estudou isto muito bem e é espetacular, de facto, em conjunto com o Damasio. Não em conjunto porque trabalhassem os dois, mas um fez um trabalho, o outro fez outro trabalho e os dois trabalhos juntaram-se. O Panksepp trabalhou muito com porquinhos da Índia, acho que é assim mesmo o nome que se dá, os guinea pigs são porquinhos da Índia, certo? Por acaso são animais bastante interessantes, tive dois e morreram de forma misteriosa. Enfim, ainda hoje faço o luto dos dois porquinhos. Mas é muito engraçado porque o sistema
porque o sistema de pânico, o sistema de tristeza, que é um sistema que muitas das vezes é ativado pela separação, voltamos ao amor, que é ativado pela separação, é muito similar no porquinho da Índia e no ser humano. Substância cinzenta periaquedutal, tálamo, área cingulada. É um esquema praticamente idêntico. É assim uma coisa assustadora. E que ainda por cima, dizia o Panksepp, podia ser manipulado farmacologicamente e que, portanto, isso poderia abrir aqui a porta, por exemplo, à utilização de opioides no tratamento deste tipo de alterações no ser humano. De separação. Vocês estão em medicina veterinária, quer dizer, acho que estarão mais próximos disto do que eu, mas é aquilo que eu vejo, por exemplo, no cão. É uma coisa por demais, quer dizer, o desgraçado do cão que nós temos em casa, coitadito, o Timmy, é um labrador muito bonito, muito simpático, mas nesta altura da pandemia, o desgraçado teve o espaço completamente invadido, mas que não seja aqui por este ser, que estava ali sempre. E ele no início estava ali um bocado agitado, mas depois acabou por se habituar a ter ali aquela figura ali sempre, ali, a trabalhar na mesa, lá fora, estou com ele e tal. E nota-se perfeitamente que quando eu deixo de estar porque regresso, não é? A forma como ele fica, mais a chiar à janela, mais à procura, isto claramente é a ativação deste tipo de circuito que está ligado a esta questão da separação. Há casos, de facto, de animais em que isto se vê claramente de uma forma... Um outro sistema extremamente importante também é o sistema da brincadeira, é o sistema do jogo, é o sistema que ele chamava de play, não é? Que obviamente é também importante, é um sistema que é curiosamente muito parecido com o de procura. Porquê? Porque está muito associado à libertação de dopamina. Claramente se percebe que é um sistema muito ligado também ao prazer. Eu acho que toda a gente vê os cachorrinhos a brincar uns com os outros e a brincar com os seres humanos e claramente contentes, felizes. E aqui estou a ser um pouco antropomorfista, mas claramente comportamentos associados a isso. O Panksepp até tinha uma outra coisa que era fazer coceguinhas aos ratos. E depois os sonzinhos que os ratos faziam, começou-se a perceber que afinal eram risos porque eram interrompidos quando a estimulação já não era aquela, quer dizer, ao que isto chegou. Mas não é só os ratinhos que apresentam isto, não são só os cãezinhos. Claramente nós vemos isso em macacos, vemos isso em chimpanzés, vemos também esse tipo de... há uns macacos no Japão, devem ser curiosos, que atiram bolas de neve uns aos outros. E todos entretidos a tirar bolas de neve uns aos outros. Isto não é fantástico, isto é uma coisa, de facto, nas aves isso também acontece. Sei lá, por exemplo, os corvos, não é? Os corvos também têm esse tipo de atividade. Portanto, vamos lá ver uma coisa, assim, de um apanhado geral. Estamos a falar de emoções, de sistemas emocionais, poderíamos dizer primários, que estão obviamente associados a necessidades fundamentais, a motivações primárias, mas claramente, se nós perguntamos, os animais apresentam emoções? Bom, eu quero dizer, acho que há aqui uma ampla gama de animais, de exemplos que podem ser atribuídos a qualquer um destes sistemas, a qualquer um destes circuitos emocionais, que obviamente nos levam a dizer que sim. Só que a questão é esta, é que estas emoções primárias, nós percebemos claramente, estão ligadas de facto com estas questões motivacionais, mas nós percebemos claramente que há mais do que isso. A vergonha não será uma emoção? O orgulho não será uma emoção? Pois é isto que aqui, de facto, o Damásio acrescenta. É que, para além destas emoções primárias, ele atribui aqui nesta árvore emocional, e nós estamos aqui nas emoções primárias, existe toda uma outra gama de emoções que têm a ver com as emoções sociais, que derivam destas emoções primárias. Certo? Por exemplo, eu posso ter, sei lá, a alegria relativa a estar próximo de alguém e isso levar a que essa emoção se transforme numa emoção social de orgulho. Não é? E claramente nós pensamos assim, bom, mas já não são todos os animais que são capazes de ter este tipo de emoções. Bom, na verdade, estas emoções sociais são, como o nome indica, emoções fundamentais para todos os animais, mais que não seja, que de facto têm uma vida em conjunto. Isto acontece nos mais diversos exemplos. Nós podíamos ir para os chimpanzés, para os macacos, mas vamos pegar aí nos elefantes.
Vamos pegar nos elefantes. Os elefantes claramente são animais que vivem em grupo e que de facto são capazes de demonstrar toda uma ampla gama de emoções de tipo social. Os elefantes, claro, pronto, eles têm aquele problema de serem quadrúpedes, ou seja, não têm as patas anteriores livres para poder manipular e poder desenvolver eventualmente outro tipo de áreas cerebrais. Mas têm uma tromba que de facto também já lhes permite uma grande mobilidade. E toda a gente reconhece hoje em dia que de facto há todo um conjunto de emoções sociais manifestadas pelos elefantes que são perfeitamente estrondosas. Quer dizer, aqui há uns anos atrás, ou há poucos anos atrás, há alguns anos atrás, a mim causou-me alguma admiração ver, por exemplo, a forma como o elefante, portanto a fêmea, tratava um nado morto. O elefante bebé que nasceu morto e a forma como o tratava. E, portanto, depois aquilo levantava uma série de teorias. Bom, mas ela estava preparada por causa do instinto maternal, portanto, era para cuidar, tanto lhe dá... Não, claramente era proteger, e depois era o grupo à volta daquele cadáver, daquele membro que ali pereceu, toda uma série de facto, demonstração de emoções de âmbito social tremendo. E mais, quer dizer, fica a carcaça, obviamente ficam os ossos, os elefantes vão à vida deles e, passado o tempo que for, voltam e reconhecem claramente os ossos que eram do membro e fazem toda uma série de rituais, que é assim uma coisa fantástica que nos leva aqui para outros elementos, como, por exemplo, empatia. Como é que é isto, empatia? Mas se pensarmos noutro tipo de, por exemplo, nos lobos, os próprios cães, quer dizer, emoções sociais, então não. Ouça, o meu cão, o Timmy, um labrador, tem vergonha. Ele sabe perfeitamente que fez a asneira, que foi ele que fez. A cara dele é claramente de... Eu sei que estou a fazer vou utilizar este antropomorfismo, mas claramente é assim, eu sei, eu fiz a asneira, fui eu. Oh, que caramba. Ele nota-se perfeitamente, está envergonhado o animal. E que eles são capazes de mostrar isto, ciúme. Isso também é algo que também é passível de se ver nestes animais. Eu queria dar um exemplo, mas pronto, agora entretanto esqueci. Eu peço desculpa, estamos a 7 minutinhos mais ou menos do nosso tempo e se calhar abríamos aqui um bocadinho à discussão. Para já ainda não temos os nossos auditores que estão online, pronto, mas temos aqui no público tem uma questão. Podes-me dizer o teu nome primeiro, por favor? Meu nome é Carolina, sou estudante de Medicina Veterinária. Boa tarde. E quero perguntar, o sentimento é a capacidade de digerirmos uma emoção, uma mudança neurofisiológica. Eu acho que o ser humano só conseguiu isso, e penso que isto está correto, só porque nós passamos do modo de sobreviver para um modo que tem mais que pensar. Nós já não nos preocupamos em sobreviver, enquanto que os animais na vida selvagem só pensam nisso. Não têm tempo para ficar parados ali. Têm, mas normalmente estão sempre a pensar onde é que eu vou encontrar os meus recursos, onde é que eu vou procurar as minhas coisas. Eu diria que foi esta mudança que levou a que nós conseguíssemos já passar de emoções para sentimentos, a capacidade de pensar. A questão que você põe é uma questão tremenda, porque no fundo a questão que você põe é: para que é que servem os sentimentos? Não é o que você está a perguntar? Porque assim, as emoções eu percebo. Eu fico no modo ataque, fico no modo fuga, fico no modo vou buscar comida, fico no modo acasalamento. Tudo isso facilita porque está intimamente associado às minhas motivações primárias. As outras emoções sociais são boas porque permitem que eu possa, de facto, tirar partido de viver em sociedade e permite criar ali toda uma hierarquia, um modo de funcionamento. E os sentimentos, não é? A questão é esta. Sentimentos. Repare que eu ainda não disse, nem posso dizer, que os sentimentos são exclusivos do ser humano. Não posso. Não posso. Para já, porque, olha, em última análise, eu não sei se o Lagostinho acha que está ansioso ou não acha que está ansioso. Mas, mais do que isto, eu não posso. Porquê? Porque, em primeiro lugar, os sentimentos estão altamente dependentes de neocórtex. E estes animais que nós estamos a falar também têm neocórtex. E têm áreas homólogas às áreas cerebrais humanas. Se nós falamos, por exemplo, da área da parte anterior da ínsula, o ratinho também tem. Nós sabemos que isso é importante para manifestar
não é? Manifestar expressões de dor. Está a ver a cara? Não me obriga a fazer cara feia. Mas se nós tirarmos, eu não tiro, mas há quem tire, a parte anterior da ínsula ao ratinho, o ratinho vai perder essa capacidade de facto. Portanto, há uma certa homologia também aqui entre áreas e, portanto, eu não consigo dizer que o ratinho não é capaz de dizer assim, olha o que me foi acontecer, olha a pegarem-me pelo rabo. Isto é um sentimento que o ratinho... Eu não posso dizer que ele não constrói isso. Tudo depende, de facto, do funcionamento neocortical. Mas agora, nós seres humanos conseguimos e até conceptualizamos e dizemos, temos sentimentos. Agora, porquê? A grande questão é esta, porquê? Lá está, como eu há pouco dizia, o amor não pode ter nascido no Homo sapiens sapiens sem ter passado pela evolução como... Ou seja, teve que... O mesmo acontecerá também, eventualmente, a estes sentimentos. E a questão continua a ser a mesma. Porquê? Porque é que o sentimento apareceu, porque é que ele se manteve e ainda por cima veio para o Homo sapiens sapiens, porque é que isto está a ser perpetuado. Essa é que é a grande questão. E você queria uma resposta, não era? Queria uma resposta. Pronto, eu não sou tolo para lhe dar, porque basicamente eu teria que arriscar muito para o dizer. Agora há uma coisa que é esta. Os sentimentos é um processamento sobre a alteração dos mapas corporais. O que é que nós sabemos claramente? Que o nosso encéfalo, e o encéfalo não é só o humano, mas está claramente demonstrado em diferentes animais, funciona muito em termos de atividade mental sobre mapas. A capacidade que o cérebro tem de produzir mapas é fundamental para você planear a sua vida, para você decidir se isto fica bem aqui ou se fica mal ali, se você deve ir por aqui ou se deve ir por ali, se você o que é que deve fazer para coçar o dedo do pé que lhe está a fazer comichão. Tudo isto é altamente dependente de mapas. O que é que acontece com a evolução? Os mapas foram se tornando cada vez mais complexos. O homem também esteve nas cavernas, também tinha que se vestir, também tinha que ir caçar. E depois, a determinada altura, ele lá inventou uma coisa que foi a agricultura, que deu jeito, ele já começou a ficar mais paradinho, já escusava de andar lá de um lado para o outro com o resto da tribo, não é? O homem também teve estas preocupações, já não teria também estes sentimentos. Agora, claramente, o que é que aconteceu? Os mapas foram se tornando cada vez mais complexos. E esses mapas, a complexidade não só aumentou, como a exigência de um sistema nervoso cada vez mais desenvolvido também aumentou. E, portanto, os sentimentos poderão, note o que eu estou a dizer, estou a dar aqui uma condição, poderão ter surgido nesta perspectiva de melhor utilização, de melhor otimização destes mapas corporais que estão constantemente a ser alterados pelas próprias emoções. E para os podermos alterar em favor de quê? Por exemplo, em favor de tomadas de decisão, em favor de deliberações. É aqui que, eventualmente, a emoção, aquela coisa da emoção e da razão se juntam. Porquê? Porque estes mapas, de facto, são resultados não só da atividade cognitiva, cognosciente, do ponto de vista quase que manipulativa, executiva, mas são também resultados das próprias emoções. Os sentimentos ajudam a adensar e ajudam a uma maior utilização destes mesmos mapas. Talvez por aí, porque realmente o homem, se nós vamos ver o início da coisa, nós também andávamos preocupadíssimos com a nossa vida, não é? Ainda hoje andamos, não é? Como é que eu chego ao final do mês? Como é que eu pago a casa? Como é que eu vou manter o emprego? Nós andamos sempre nesse modo. Não estamos assim tão descansados. Olha, repare bem, o búfalo não tem, o hipopótamo não tem esse... O hipopótamo foi o exemplo que eu dei, não tem esse problema. Portanto, poderá ter a ver com isso, com a complexificação dos mapas. Agora, isto é uma resposta perentória? Não. É uma hipótese. É uma hipótese. Mas que tem alguma fundamentação científica na ideia desta consciência de que o nosso neocórtex é complexo e é ele que faz o processamento e que nos dá este elemento que é único, que é o self, a minha autoconsciência, ou seja, a capacidade que nós temos de avaliação, até porque os circuitos neuronais entre aquilo que é a rotina, aquilo que é o hábito do animal e aquilo que é a nossa autoconsciência, ou seja, um animal é capaz de reconhecer um caminho e já por rotina, por hábito, identificar aquele caminho e sabe essas experiências de Pavlov e outras experiências que nós temos,
que são de rotina e que, que têm pouco a ver com autoconsciência. Enquanto que nós, quando identificamos o erro e evitamos um erro, já não é por uma questão de experiência e erro e de hábito de rotina, mas num processo mais complexo de identificação da realidade. E neste aspecto, acho que estava-me a recordar dos fenómenos religiosos pré-históricos, que é um elemento, a religiosidade pré-histórica, que está muito relacionada com o culto aos mortos, como sabe, é um elemento que se enquadra pouco com essa necessidade de sobrevivência, ou seja, com essa preocupação. Desde sempre, apesar da evolução do cérebro humano, esta dimensão transcendente, esta dimensão com a divindade, nos apela a uma outra capacidade de formular, de interpretar a própria realidade. Que o alimento animal, aquilo que podemos chamar a emoção animal, não consegue atingir, pelo menos que eu saiba, nenhum animal ainda tem um Deus e fez uma igreja, fez um pastor. Deem duas mãos ao elefante que ele é capaz de fazer qualquer coisita. Ora bem, a conversa está de facto ótima. Acho que teríamos aqui muito mais para conversar ao longo da tarde, já vai longa. Considerações finais, professor Jácome e professor Bruno Peixoto? Uma questão, pronto, vamos então a mais uma questão do nosso auditório. Boa tarde, eu sou a Lorena, eu sou de Psicologia, do ISMAI, e gostaria de responder aquela situação da lagosta. Do lagostim. Da lagosta. Já existe realmente no mercado de hoteleiros já um equipamento que faz com que a lagosta vá para lá e não sofra. Ela tem uma morte instantânea, não sofre, tipo uma dopamina, ou como quiser chamar, tipo uma máquina que põe ela lá dentro, ela morre, então aí vai para a água. Em alguns países já existe isso. E também, já que falou dos animais, não é? E eu fiquei a pensar realmente na morte daquilo que a gente come todos os dias, não é? O bovino, o suíno e aves, elas são mortas da pior maneira. Então agora eu estou mesmo muito curiosa. Não sei, para saber desse sentimento. Se calhar terá que ser a medicina veterinária a explicar melhor como é que isso será feito. Tenho a minha filha eu quanto a isso, de facto, quer dizer, não há dúvida nenhuma, estamos a falar, e não precisa, estamos a falar da lagosta. Realmente você falou aí, por exemplo, do porco. O porco é um animal fantástico. Bovino, o porco é um animal fantástico, é uma coisa assustadoramente fantástica. Inteligentíssimo, de facto. E se a lagosta, enfim, sofre, portanto, tem desprazer, tem dor, causada a imaginar um porco. Não é? Eu nunca mais me esqueço naquelas matanças tradicionais. Se calhar para os estudantes franceses isto pode parecer estranho, mas não parece. Como? Fala. As matanças dos porcos é uma experiência tremenda do ponto de vista emocional, é tremendo. Nunca mais me esqueço uma altura em que vêm dois porcos num caminhão, um dos porcos fica para a matança, o outro fica dentro do caminhão. É perfeitamente assombroso, foi perfeitamente assombrosa a reação do outro que ficou, o outro a espreitar, a ver o outro e os grunhidos do outro e claramente identificando como sofrimento, e ele próprio em sofrimento pelo sofrimento do animal, pelo menos este antropomorfismo que eu estou aqui a colocar, mas que no porco faz sentido. Que o porco, cuidado, é um animal muito político. Mas se o estudo provar realmente que há sentimento, há emoção, penso que realmente a gente podia correr atrás de alguma situação para amenizar essa tristeza desses animais. Pode explicar melhor isso, porque claramente há sofrimento para os animais pela matança. Claramente, eu hoje fiquei com essa certeza. Não tenho dúvidas nenhuma. Eu hoje fiquei com essa certeza. Para irmos terminando, eu acho que esta conversa de facto daria para muitas dimensões. Há uma dimensão que nós não abordamos, que também era importante, é a questão das consequências desta perspectiva, de falar da existência de emoções, ou pelo menos um determinado tipo de estado emocional dos animais,
que está associado à questão ética do sofrimento animal, ou seja, que o sofrimento animal não é só um elemento neurobiológico, não é só um processo químico de neuroreceptores, há um sentido, há um sentimento associado, uma emoção associada a esta dimensão do sofrimento e que falou e muito bem da questão da morte, da forma como hoje em dia são mortos os animais para consumo humano, mas que nos faz pensar naquilo que é a questão das touradas e a questão da morte e o sofrimento animal para o efeito lúdico na sociedade. E que isto nos deve fazer pensar e encontrar, acredito, um equilíbrio entre estas realidades, de possibilitar que seja também esta dimensão lúdica que continue, mas sem este sofrimento atroz de um animal. E que não é só para o animal que é vítima, é para os outros. Este exemplo que eu dava, e estava a falar disso precisamente nesta perspectiva, do que ficou no caminhão a ver o outro a ser arrastado para a sua morte, o sofrimento que o animal tinha, porque claramente havia ali um contágio emocional. Contágio emocional. Isto acontece, por exemplo, no próprio ratinho. O ratinho de laboratório, o ratinho que frequentemente é utilizado, percebe, reconhece facilmente as emoções de outros indivíduos, de outros ratinhos. E percebe-se claramente que isso traz alterações e a ativação de sistemas emocionais nos ratinhos que ficam, ou seja, portanto não há dúvida nenhuma disso. Os macacos também é a mesma coisa, vê-se isso claramente, quer dizer, nós podemos ter um macaco, por exemplo, ao lado de uma cobra, ou só melhor, apresentar uma determinada parte da sala, uma cobra a um macaco. A um macaco apenas, ele fica cheio de medo. Os macacos têm medo das cobras, pelos vistos. E depois põem uma outra série de macacos que não viram a cobra. O que é certo é que os outros não se chegam à parte da sala onde está escondida a cobra. Porquê? Porque percebem claramente as emoções que aquele indivíduo, aquele macaco que viu a cobra, está a transmitir. Ou seja, existe aqui claramente a base da empatia. Este contágio emocional é a base da empatia. Agora estamos a imaginar, quer dizer, já não é só aquele porco que vai ser sacrificado para propósitos alimentares. Eventualmente são todos os que estão na linha de produção, imagino que seja assim, que também terão que ser atendidos, porque também nesse momento estarão eles próprios em sofrimento. Não sei, por acaso seria interessante ouvir, não sei se da medicina veterinária querem... Isto daria, obviamente, aqui, não é, aso a muita conversa. O que eu posso acrescentar é que, na perspectiva da área que eu trabalho, que é exatamente o comportamento e bem-estar, é que neste momento a morte tem uma melhor qualidade do que a qualidade de vida que os nossos animais têm, em termos de animais de produção. E às vezes em termos de sociedade até há uma grande preocupação com as questões da morte, mas devido exatamente aos meios que hoje em dia os médicos veterinários utilizam para, não é, todos os tipos de procedimento que são feitos a nível de animais de produção, a morte acaba por ser um momento de maior respeito pelos animais. E onde estamos ainda a ter que trabalhar muito é na questão do bem-estar, na vida que esses animais não têm em termos de qualidade de... Está a falar disso e realmente estou-me a lembrar, na autoestrada, cruzar-me com caminhões de transporte de animais, que por vezes é perfeitamente assustador a quantidade de animais por... Os problemas do transporte, os problemas das jaulas, os problemas, não é, todos inerentes, né? E depois uma inconsequente, porque eu acho que é uma inconsequência humana, mas eu acho que nisso deve ser uma das emoções que nós somos profissionais e que não deve haver, arrisco eu a dizer, nos animais, que é esta nossa inconsistência e esta nossa incoerência, que é, somos capazes de ter um animal de companhia antropomorfizado demais e depois temos o outro animal de produção no outro extremo, se bem que às vezes o galo ou o porco é visto como um animal de estimação e aí já volta ao contrário, não é? Portanto, mas deixo aqui para futuras conversas à quinta, que possam ficar e depois aqui uma pergunta que não vou querer que respondam porque isso dará para, se calhar, para outra temática, que é no meio disto tudo, onde é que fica a consciência? Uma vez que falamos de emoções e sentimentos, mas... A consciência ficou na última conversa, porque realmente são temas que obviamente se cruzam, mais que não seja
e se quisermos ser relativamente puristas nesta questão dos sentimentos, porque se pegamos nesta perspectiva de Damasio, nós de facto temos que apelar aqui para o processamento consciente, mas eu diria que são elementos que ocorrem de uma forma praticamente paralela. Até muito da perspectiva que nós fizemos relativamente à consciência, para depois fazermos a construção do self, foi nessa perspectiva numa perspectiva de diferentes dimensões. Ou seja, na ideia de que consciência, o fenómeno de consciência, ou seja, eu ser conhecedor de mim, dos meus limites, das minhas características, já nem estou a falar sequer da consciência autobiográfica, é um elemento que também ele deriva do corpo, deriva de mapas corporais, ou seja, também ele tem uma mesma origem e também ele passa em alguns pontos, e tem de facto alguns pontos, por exemplo, a substância cinzenta periaquedutal, que são de facto partilhados, são comuns com esta construção das emoções. Portanto, a questão não é como as emoções têm ou não têm. Temos que ver isto em diferentes níveis. O da consciência também muito nesta perspectiva. Claro, quanto maior for a capacidade de consciência, nomeadamente consciência autobiográfica, obviamente muito maior será a apetência para o animal, humano não humano, para desenvolver e complexificar estes sentimentos. Mas para também desenvolver estes sentimentos, para além da consciência, precisa de construir um fenómeno que deriva da consciência, que é o self, que é o eu. O eu. E aqui pode haver outro tipo de discussão. O animal que se reconhece ou não reconhece ao espelho, que é logo, do ponto de vista experimental, aquilo que é mais engraçado, pronto, que é mais fácil muitas vezes de estudar. E, portanto, no fundo, andará aqui, são fenómenos que andam, obviamente, paralelamente. Parece-me. Reparem, não é uma resposta conclusiva, nem nada que se pareça. Como eu disse, eu não sou louco. Dá respostas conclusivas. Claro. Também estava nessa situação de saber, quando chegou a ter um comentário, será que os animais têm alma, têm isto? Quer dizer, o doutor está a seguir, mas eu quando li aquilo até fiquei colada naquilo. Fiquei mesmo, achei muito interessante, e tem pano para manga. É uma coisa muito boa de debater. Ora bem, agradeço imenso à nossa plateia que está aqui hoje ao rubro. Não temos de momento questões via online. Muito rapidamente, as vossas despedidas, pelo menos logicamente, desta primeira série. Professor Jácome. Eu queria agradecer, de facto, esta sessão, acho que foi fantástica. Deu-nos entusiasmo para continuar e espero vê-los na próxima edição, quer na ICON, na Conferência Internacional de Neuroética, quer nas sessões deste ciclo de seminários que continuaremos a fazer aqui na CESPO. Muito obrigado a todos e parabéns a todos. Muito obrigada, professor Jácome. Professor Bruno. É só agradecer e, muito sinceramente, pronto, estou muito ansioso já pela próxima conversa. E pronto, agradecer de facto a todos. E uma salva de palmas pelo trabalho. Obrigado. É recompensador. Ora bem, e da minha parte, agradeço. Ao contrário do Lagostim, eu estou contente, claro. Estou satisfeito. Agradeço a todos os que nos acompanharam hoje e um especial obrigada para aqueles que nos acompanharam sempre nos 5 seminários deste ciclo. Foram no total quase 10 horas de conversas. A todos e a todas, informo que brevemente iniciaremos a emissão de certificados de presença. Estes serão enviados por mail para um mail constante das vossas fichas de inscrição. Mais uma vez, gostaria de agradecer ao meu colega, o Igor Almeida, que sempre me acompanhou na produção deste ciclo, e também à minha colega, Rosária Dias, pelo apoio que sempre nos deu. Um obrigada muito especial aos professores António Jácome e Bruno Peixoto. Todos os seminários podem ser vistos no nosso canal YouTube e ouvidos em formato podcast disponíveis no Spotify. Desejo a todos a continuação de um excelente dia e até um próximo, logicamente. Boa tarde.